Graça e paz, meu irmão e minha irmã. É motivo de satisfação estarmos aqui neste momento para compartilharmos uma porção da Palavra de Deus nesse culto de celebração, nessa semana que antecede a Páscoa. E neste momento, meu irmão e minha irmã, para iniciarmos esse tempo de palavra, de exposição bíblica, eu gostaria de convidá-lo e de convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos de 1 a 11, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E a multidão, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas! E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Meu irmão e minha irmã, a pergunta que norteia a nossa meditação na palavra do Senhor nessa noite, a nossa pregação é: quem é Jesus para você? Neste texto que nós acabamos de ouvir nas Escrituras, essa pergunta fica muito clara. E neste momento eu te convido a orar. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida neste momento e eu quero te pedir, ó Pai, humildemente, que o Senhor cresça, eu diminua e a Tua palavra se estabeleça neste lugar, neste momento, em cada casa, em nome de Jesus. Amém e amém. É importante nós nos lembrarmos dos marcos que subsidiam, os marcos que são fundamentais na nossa fé. E um dos marcos que são fundamentais na fé do cristão, na fé da cristã, um marco essencial para que você seja mais crente em Jesus, é a semana que nós estamos iniciando agora, a semana da Páscoa. E o bem da verdade é que, devido a todos os acontecimentos, devido a essas confusões que estão acontecendo no mundo, de isolamento social, de pandemia, muitos de nós estamos até nos esquecendo que a Páscoa já é daqui a alguns poucos dias. E por isso, eu quero neste momento refletir com você acerca desse texto das Sagradas Escrituras. Esse texto que nós acabamos de ler conta acerca do domingo que antecedeu a Páscoa, conhecido como Domingo da Entrada Triunfal. Domingo da Entrada Triunfal porque Jesus entra na cidade de Jerusalém, que era o centro político religioso de Israel, era a cidade mais importante para aquele povo. Enquanto ele entra, ele é triunfalmente aclamado por aquelas pessoas e ele entra num jumento, mantos são estendidos sobre ele, ramos são colocados no chão e naquele momento ele é aclamado numa espécie de coroação. Nós percebemos isso tanto em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, quanto em Salmo 118, versículo 26, que mostram que esse era o procedimento que o povo de Israel tinha quando iriam aclamar um rei. Por isso, quando aquele povo aclamou a Jesus, estendendo seus mantos, as palmas, os ramos,
É como se eles fizessem um tapete para que Jesus passasse. E enquanto ele passava e as pessoas gritavam e louvavam e diziam: Jesus, você é o nosso rei. Jesus, nós reconhecemos a você. De fato, naquele momento, o povo de Israel que se reunia em Jerusalém aclamava a Jesus como rei daquele lugar. Mas esse texto tem um problema muito sério que nós precisamos lidar com ele. O fato é, o mesmo povo que exalta, aclama, quase coroa Jesus como rei no domingo, esse mesmo povo, na mesma cidade de Jerusalém, na sexta-feira, é o povo que diz: crucifica, 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 quando Pôncio Pilatos pergunta se ele deveria saltar Jesus ou Barrabás. A questão central deste texto nas Sagradas Escrituras e que deve nortear o nosso pensamento neste momento é: qual é a identidade de Jesus? Como cada uma daquelas pessoas, como cada um daqueles grupos via Jesus? Essa pergunta se encontra no versículo 10 das Sagradas Escrituras, que pergunta: quem é este? As pessoas perguntam: quem é este? E eu quero refletir e peço que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua vida neste momento, para que você entenda que essa pergunta sobre a identidade de Jesus pode nos ajudar a entender porque aquele povo foi tão inconstante, porque é o mesmo povo que aclama, poucos dias depois manda crucificar. E desde já eu te pergunto: quem é Jesus para você? Você tem sido constante na forma que você entende quem é Jesus na sua vida? No versículo 9 desse texto diz: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porém, no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, nos conta que esse mesmo povo pede que Jesus seja crucificado. Para entendermos esse mistério de por que aquele povo muda tão rapidamente de posição sobre a opinião de quem era Jesus para eles, eu gostaria de destacar alguns grupos de pessoas que acompanhavam aquele momento, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo que antecede a Páscoa, para que nós possamos entender como cada um deles via Jesus. E talvez você se encaixe em um desses grupos neste momento e precise refletir sobre quem é Jesus. O primeiro grupo que nós vemos nesse texto são as multidões. E as multidões acreditavam que Jesus deveria ser um milagreiro. As multidões amavam o que Jesus explicava por parábolas e não através de difíceis e complexos conceitos teológicos e regras rituais, como os fariseus. As multidões adoravam que Jesus era um líder dinâmico, vigoroso, carismático. Eles se envolviam na palavra de Jesus e no ensino que não era só de boca, mas que ia para a prática também. Eles gostavam de ver Jesus colocando os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, as pessoas importantes daquela época que oprimiam tanto o povo. Eles gostavam de ver Jesus colocar aquelas pessoas no seu devido lugar. Mas acima de tudo, eles amavam a ver Jesus curando o cego, curando o surdo, curando o coxo, curando o enfermo, e sempre clamavam e clamavam por mais curas. Nesse momento que nós temos vivido de tanta doença se espalhando por aí, por todo mundo, no que nós chamamos de pandemia, nós percebemos o como a cura é importante para nós. E nesses momentos de aperto, nós entendemos o porquê a multidão clamava por essas mesmas curas. As multidões entendiam que Jesus deveria ser um milagreiro. E Jesus, de fato, efetuava muitos milagres. E até os dias de hoje eu continuo acreditando que Jesus pode mudar a sua e a minha história. Eu creio no Jesus que opera, que faz milagres. Eu mesmo já testemunhei muitos milagres na minha convivência, na minha família. E muitas vezes Jesus muda o curso da história, Jesus transforma a situação. Porém, muitas vezes esse mesmo Jesus, e nós vemos isso nas multidões, eles não efetuavam as curas como o povo gostaria. No Evangelho de Marcos nós chegamos a ver que ele chegava a pedir: não contem sobre esses milagres para as pessoas. As multidões esperavam Jesus milagreiro, disponível para atender às suas vontades, mas Jesus acabou por decepcionar a multidão, porque muitas vezes Jesus não fez aquilo que eles esperavam. Meu irmão e minha irmã, que nós, que eu e você possamos ir além das multidões no que diz respeito sobre quem é Jesus para nós.
Nós acabamos de falar acerca das multidões, que é o primeiro grupo que nós vemos nesse texto. Mas existe um segundo grupo que também é evidentemente exposto nesse texto, que estava entre as pessoas que estavam naquele momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que eram os fariseus, os líderes religiosos, os saduceus, as pessoas importantes da religião judaica daquele momento. E eles queriam que Jesus fosse um religioso. E o que significava para o fariseu para que Jesus fosse um religioso? Eles queriam que Jesus se vestisse como um deles, falasse como um deles. Ele queria que Jesus se portasse nos cultos como cada um deles. Na verdade, os fariseus eles tinham muito afinco em cumprir muitas regras, rituais que estavam expressas no Antigo Testamento e que de fato eram ordenanças de Deus. O problema dos fariseus é que eles deixaram de se preocupar em fazer isso para agradar a Deus e passaram a fazer porque queriam se sentir melhor perante os homens. Esse é um erro que até hoje nós, pessoas de fé, pessoas mais crentes em Jesus, podemos cometer até os dias de hoje. Nós podemos começar a nos acharmos imunes, podemos começar a nos acharmos superpotentes, superpoderosos, porque seguimos a um Deus bondoso e nos esquecemos das pessoas, nos esquecemos da humildade, nos esquecemos dos princípios das Sagradas Escrituras. Os fariseus se entendiam como judeus puro sangue, os fariseus se entendiam como pessoas acima de qualquer dúvida. Porém, Jesus não era o religioso que os fariseus gostariam que ele fosse. Inclusive, Jesus pregou várias vezes que era necessário que nós nos arrependêssemos. Jesus pregou que era necessário que nós vivêssemos uma vida diferente e que nós fizéssemos a diferença na sociedade, não apenas no exterior, na capa, mas que nós vivêssemos de fato uma vida diferente no nosso coração, que se expressa no nosso exterior. De fato, frequentemente Jesus acabou quebrando as regras rituais dos próprios judeus. Ele curou no sábado, comeu com impuros e desafiou leis da purificação religiosa. Jesus acabou por desapontar aqueles homens que imaginavam que Jesus deveria ser um religioso. E de fato, eles passaram cada vez mais a não gostar de Jesus. Nós, eu e você, meu irmão e minha irmã, precisamos ir além do ritual, além do ritualismo. O ritual, ele é importante, ele nos ajuda a organizar muitos aspectos da nossa fé e ajuda a gente a entender melhor aspectos da nossa espiritualidade cristã. Mas o religioso, o ritualismo por si só, isso não salva ninguém. Um terceiro grupo que nós vemos, após termos visto as multidões, os fariseus, o terceiro grupo que nós vemos nesse texto, meu querido e minha querida, são o dos zelotes. Os zelotes eram um grupo guerrilheiro, militar, que gostaria que Jesus fosse para eles um guerreiro, um militar, alguém que iria naquele momento entrando triunfalmente em Israel, entrando sendo coroado pelo povo com ramos, com palmas, com suas vestes, numa coroação do povo de Israel. Os zelotes imaginavam que Jesus naquele momento iria iniciar uma revolução armada, uma revolução que iria livrá-los da dominação do Império Romano. O fato é, os zelotes eles usavam de táticas terrorísticas, de guerrilha, para tentar libertar o povo de Israel da opressão romana. E naquele momento eles colocaram as esperanças deles em cima de Jesus, pensando, agora Jesus vai se tornar um general e ele vai liderar a revolução armada e o povo de Israel vai ser livre do Império Romano. Alguns estudiosos, inclusive, chegam a dizer que o próprio Judas Iscariotes talvez fosse do grupo dos zelotes. Os zelotes imaginavam que Jesus deveria ser um guerreiro, um militar, porém Jesus os decepcionou. De fato, nos versículos a seguir do texto que nós lemos, diz que o primeiro lugar para o qual Jesus foi, não foi para o palácio de Herodes, não foi para o palácio de Pôncio Pilatos, mas o primeiro lugar que Jesus foi para o templo e para falar que haviam transformado a casa do Pai em um covil de salteadores. Ao invés de pegarem armas, ele vai até o templo e mostra que eles não estavam entendendo nada sobre como eles deveriam viver a verdadeira fé, a verdadeira religião. E além disso, nós vemos em Mateus, no capítulo 22, Jesus dizendo, dai a César o que é de César
e em Mateus, no capítulo 26, dizendo que aquele que lança a espada perecerá pela espada. Os zelotes queriam Jesus militar, mas Jesus acabou os decepcionando, porque Jesus falou de um reino que começa nesse mundo, mas vai além dele. Nós já falamos até agora de 3 grupos: das multidões, dos fariseus, dos zelotes, mas o 4º grupo que estava presente naquele lugar, naquele momento, era o grupo dos discípulos. Os discípulos de Jesus entendiam naquele momento que Jesus deveria ser um rei neste mundo, nos padrões deste mundo. O Jesus havia escolhido alguns homens e muitas mulheres também o seguiam desde o primórdio da sua missão, tinha feito milagres, falado palavras tremendas ao longo de algum período, possivelmente em torno de 3 anos, segundo aquilo que nós entendemos das Sagradas Escrituras, e naquele momento as suas mentes estavam cheias de esperança. Jesus, que havia sempre executado boa parte do seu ministério na Galileia, em regiões afastadas do centro político, religioso, dos locais mais importantes, naquele momento Jesus estava, enfim, se achegando para o local mais importante, e eles viam aquela credibilidade que Jesus trazia, e eles observavam que Jesus estava sendo aclamado rei naqueles lugares, e eles deixaram que o coração deles se enchesse de desejos egoístas. Na verdade, nós até vemos em Mateus, no capítulo 20, a mãe de Tiago e de João perguntando: Jesus, no seu reino pode um dos meus filhos se sentar na direita e outro se sentar à esquerda? Eles deixaram que os corações deles, que tanto ouviram falar acerca do poder de Deus que salva, que restaura, eles esqueceram de entender que o poder de Deus também gerava pessoas humildes e dependentes de Deus. Eles pensavam mais nos benefícios que eles teriam a partir daquele momento, da popularidade de Jesus aumentando cada vez mais. Jesus, se fosse para usar uma expressão moderna, Jesus se tornou viral naquele momento, aumentou a credibilidade dele. As pessoas, todo mundo estava falando de Jesus, perguntavam: quem é este? E falavam: é Jesus de Nazaré. Jesus, ele entrava naquela cidade. Enquanto ele entrava naquela cidade, os discípulos pensavam: enfim, Jesus vai ser um rei nos padrões deste mundo e nós nos tornaremos os seus ministros de Estado. Talvez Pedro pensasse: eu vou ser o ministro da defesa. Talvez Mateus pensasse: eu vou ser o ministro da saúde. E cada apóstolo começava a pensar qual cargo ele iria exercer no governo de Jesus, nos padrões humanos. O fato é, Jesus entrou em Jerusalém, mas ele decepcionou também os discípulos, porque os discípulos imaginavam Jesus que seria rei conforme os padrões desse mundo. E ele decepcionou os discípulos, porque apesar do reino de Jesus se inaugurar neste mundo, ter sido inaugurado nesse mundo, ele transcende, ele vai além, ele fala de algo que não é contido apenas por essa realidade que nós vivemos. Jesus decepcionou com isso até mesmo seus discípulos mais próximos. Cada um desses 4 grupos que nós vemos se decepcionou com Jesus de uma determinada forma, porque cada um deles via Jesus numa identidade que não era a verdadeira identidade de Jesus. As multidões se decepcionaram porque viam Jesus que apenas operava milagres e queriam cada vez mais milagres. Os fariseus já tinham se determinado e se decidido definitivamente que eles não gostavam de Jesus e só estavam procurando uma oportunidade para conseguir matá-lo, como poucos dias depois eles de fato conseguiriam, mas não sabiam que ele iria ressuscitar. Mas a gente fala melhor disso depois, quando falarmos da Páscoa. Os zelotes estavam na expectativa de que finalmente, com a chegada de Jesus à capital, ele iria iniciar uma revolução armada, que não foi o que Jesus fez. E os discípulos, imaginando que aquela seria a semana de maior popularidade do movimento de Jesus, se frustraram, porque eles, ao invés de se tornarem ministros de Estado, eles viram seu mestre ser crucificado, sofrer, e eles mesmos começaram a ser perseguidos. Tanto é que poucos dias depois, o apóstolo Pedro, um dos principais líderes do grupo dos cristãos, um dos principais discípulos de Jesus, nega Jesus 3 vezes, e tirando algumas poucas mulheres e o apóstolo João, ninguém, segundo as Escrituras, fica lá naqueles últimos momentos.
o que percebemos é que é importante entendermos qual é a identidade de Jesus. Porque é bom fazer festa, é bom cantar louvores, é bom exaltar ao Senhor, mas louvar, exaltar, cantar ao Senhor, sem que de fato entendamos qual é a verdadeira identidade de Jesus, não transforma caráter, não transforma família, não transforma vidas, não transforma uma sociedade. Nós precisamos sim de homens, mulheres, pessoas que exaltem, louvem, adorem o nome do Senhor, mas que entendam de fato quem é Jesus. Que de fato entendam quem é Jesus e permita que aquela identidade de Jesus vá se tornando cada vez mais a identidade de cada um de nós, porque isso transforma vidas, isso transforma famílias, isso transforma a nossa realidade, a nossa cidade. Hoje eu busco discernir biblicamente acerca de por que aquelas muitas pessoas, aqueles muitos grupos que viram Jesus entrar triunfalmente no domingo da véspera da Páscoa, mudaram de opinião tão rápido acerca de quem era Jesus. E aí eu te pergunto, quem é Jesus para você? Jesus não é apenas um milagreiro em que faz todas as minhas vontades, como a multidão pensava. Jesus não é um religioso que segue apenas ritualisticamente, como os fariseus gostariam. Jesus não é um revolucionário militar, como os zelotes gostariam que ele fosse. E mesmo os discípulos que caminharam mais perto de Jesus não passaram a ter a melhor semana de popularidade, mas passaram a ter que entender que aquele que quer seguir a Jesus tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Se procurarmos uma dessas imagens distorcidas acerca da identidade de Jesus, como aqueles grupos fizeram, nós iremos nos decepcionar. Mas, se nós verdadeiramente entendermos qual é a identidade bíblica de Jesus, de Senhor, de Salvador, de transformador de vidas, de famílias, de corações, de sociedades, e entendermos esses valores do reino que começam a transformar de dentro para fora, que muda a vida, que muda caráter, que muda coração, que muda procedimento, nós entenderemos e vivenciaremos e experimentaremos essa poderosa vontade do Senhor chegando até as nossas vidas. E aí haverá júbilo, haverá louvor, haverá exaltação, mas também haverá transformação de caráter. Que Deus abençoe a sua vida e que, de fato, você entenda verdadeiramente quem é Jesus, porque isso vai transformar o seu coração, a sua família, as nossas vidas e a nossa sociedade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.